Olá, eu sou Fabiana, sócia e proprietária da empresa Gramed. Nós atuamos desde 2009 no mercado maranhense do segmento de medicamento e material hospitalar. E estamos agora com um novo projeto, que é um projeto para falar sobre saúde de forma descomplicada. E para falarmos de saúde de forma descomplicada, nós temos uma parceria com a doutora Doris Rocha, que é coloproctologista, sócia proprietária da CPM, que é uma das maiores clínicas de coloproctologia do Maranhão, e ela está aqui comigo e ela vai falar um pouquinho sobre ela, sobre a profissão dela, que ainda muita gente desconhece, a coloproctologia. Vai lá, doutora. Oi, antes de mais nada, eu quero te agradecer esse convite, né, para enfrentar contigo esse desafio. Espero que consiga superar as tuas expectativas, né, com esse podcast, né, que foi batizado de Grancast, e aí nós vamos começar a trazer os nossos amigos, nossos colegas e falar também aí sobre a nossa especialidade. Eu sou realmente médico coloproctologista, formada aqui em São Luís, na UFMA, e com especialização na cirurgia geral e depois na coloprocto. Estamos aqui para ajudar no que for preciso e mostrar um pouquinho aí da nossa especialidade também. E doutora, como foi que a senhora chegou nessa profissão, na proctologia? Porque a senhora fez medicina pela universidade, e aí ir para uma especialidade que é tão diferente, eu acredito, pelo menos eu acredito que seja diferente uma mulher escolher a proctologia. Na realidade, eu sempre quis fazer medicina, né? Isso é uma coisa que eu falava criança, né? Desde criança, perguntava, eu dizia que ia ser médica. Quando eu comecei a pensar realmente já naquela fase de adolescência, que tinha que fazer uma opção por uma profissão, eu comecei a pensar que eu queria ser médica e cirurgiã, porque para mim médico tinha que operar. Só que isso tem muito tempo. Então, realmente, naquela época, não só a coloproctologia, mas a mulher em si ainda era muito discriminada, principalmente dentro do campo operatório. As pessoas não viam com bons olhos uma mulher operando, que era uma profissão mais masculina, né? A parte da cirurgia geral. Então, eu resolvi fazer a coloprocto, porque eu queria fazer cirurgia, era uma especialidade cirúrgica, e porque eu gostava e gosto muito do aparelho digestivo. Então, eu juntei as duas coisas, né? A paixão pelo aparelho digestivo e a paixão pela cirurgia. Aí nós estamos aí hoje, muita coisa mudou nesses anos todos. Hoje a medicina ela tem uma nova visão. Hoje nós temos várias coloproctologistas em São Luís, né? Então não é mais uma profissão tão masculina. Quando eu era residente, era só eu de mulher, na cirurgia geral. Então a senhora desbravou essa profissão, essa especialidade aqui no Maranhão. Então. Fui a primeira coloproctologista com especialização, com residência médica no estado do Maranhão. E doutora, como é que a gente procura um procto? Quais são os sintomas? O que a gente tem que estar sentindo para procurar um coloproctologista? Fabiana, olha, quando eu voltei para São Luís para trabalhar como na especialidade coloprocto, isso tem alguns anos, uns 30 e tantos anos, a maioria das pessoas não sabia que existia essa especialidade. Então, era totalmente desconhecido, né? Poucas pessoas tinham conhecimento, a população como um todo, e, consequentemente, a maioria dos pacientes eram encaminhados. Em relação aos pacientes, quando uma pessoa deve procurar o proctologista, o coloprocto, primeiro, qualquer dor ou desconforto na região anal. Sangramento anal. Gente, isso é o mais importante de tudo. Por que eu digo isso? Porque a maioria das pessoas, elas rotulam muito sangramento anal com hemorroida. E a maioria dos sangramentos, né, a maioria das hemorroidas não vão sangrar nunca. E qualquer doença do intestino grosso, reto e ânus podem sangrar. Então, a gente tem que ter isso em mente. Nós temos que, sempre que sangrou, tem que procurar um especialista, só ele realmente vai te dizer qual é o fator causal.
Então, dor, desconforto, sangramento, alteração no trânsito intestinal. Aquela pessoa que tem um ritmo intestinal de uma certa frequência, com uma certa frequência, de repente muda. Ou começa a ter um espaçamento maior, né? A pessoa faz cocô todos os dias e de repente passa a fazer cocô uma vez, 2 vezes na semana, ou de 3 em 3 dias. Houve uma mudança nesse ritmo, ou para mais ou para menos. Aquela pessoa também que começa a evacuar 2, 3, 4 vezes por dia, né? Que não era anteriormente. Qualquer alteração desse trânsito intestinal é indicativa de procurar um coloprocto. Qualquer paciente que tenha um histórico familiar de câncer, principalmente de intestino, na família, ele tem que procurar um coloprocto, né? Porque ele tem que começar a fazer uma prevenção mais precocemente do que a população no geral. Qualquer alteração, qualquer dificuldade que a pessoa tenha de segurar a fezes, de reter as fezes, né? Então ela tem que procurar um coloprocto, né? E preventivamente a população como um todo, desde 2018, é recomendado, independentemente de sintomas, as pessoas a partir dos 45 anos façam uma colonoscopia. Então, todo mundo, a partir dos 45 anos, tem que procurar um coloprocto para começar a fazer aí uma prevenção para o câncer de intestino. Tá vendo, gente, como o assunto rendeu? Falar da profissão, a doutora Doris aí, ó, falou um pouco da especialidade dela. Mas, em relação ao nosso podcast, a gente vai ter vários assuntos. Esse mês é o mês nós estamos no mês de outubro, o mês do Outubro Rosa, e nós teremos um convidado para falar sobre o mês, né, sobre o câncer de mama. A doutora Doris vai nos dizer quem será a nossa próxima convidada para o nosso podcast. Quem será? Pois é. Então, como nós estamos, como você falou, no Outubro Rosa, que é o mês de prevenção e conscientização do câncer de mama, então, nosso próximo podcast, vamos trazer a doutora Vanessa Campos, que é mastologista, para nos falar um pouquinho sobre essa prevenção do câncer de mama, né, sobre como a mulher deve se comportar. Não só mulher, gente, lembrando que câncer de mama também acomete os homens, né? Incidência menor. Então, ela vai falar sobre tudo isso, né? Sobre a prevenção, quais são os cuidados que tem que ter. Então, no nosso próximo podcast, vamos estar aqui com a doutora Vanessa Campos, mastologista. Então, pessoal, esse é o nosso podcast. A gente está começando com esse nosso novo projeto. Se você tiver alguma pergunta que você queira fazer para a nossa próxima convidada, na próxima semana, você pode fazer através da nossa rede social no direct. Para a doutora Doris também, se alguém tiver alguma pergunta, se tiver alguma sugestão acerca da especialidade dela, alguma dúvida que você queira saber, é só nos mandar, né, através do direct. Acompanhe a gente nas nossas redes. E é isso, né, doutora? Vamos lá? Vamos sim, vamos lá. Nosso próximo podcast, vamos ter nossa convidada. E nós estamos aqui à disposição para qualquer questionamento que a gente possa responder, senão a gente vai atrás de um colega, trazer o colega aqui, né, para tirar todas as dúvidas. Estamos aqui. Lembrando, dúvidas, sugestões, manda o direct pra gente. Ok?